Fala minha galera, começando mais um Na Área com Vitor Lira, aqui ao vivo para vocês na Marcos Lopes TV. Já peço logo para você curtir, compartilhar esse material, mandar para os seus amigos e seguir a gente também nas redes sociais, meu amigo, tanto @Marcos Lopes TV, também o Na Área com Vitor Lira, lá no Instagram, onde você vai encontrar os cortes, né? Os melhores momentos, os highlights dessa conversa que hoje é muito especial. Tem a ver também com a minha trajetória de vida. Professor Emerson Ramos. Fala, Vitão. Professor, pedagogo, especialista, né, também no, digamos assim, no treinamento para pessoas com autismo, né, professor? Isso. Como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, né? Obrigado aí pelo convite, né? Para mim, quando recebi o convite, fiquei muito lisonjeado e é um prazer estar aqui com você. Bater esse papo aí, né? Professor, fala desse novo momento, já te conheço há muitos anos e hoje você está com Suave Inclusão, esse projeto muito bacana, eu já queria até te parabenizar. Como é que surgiu a ideia desse projeto? O projeto surgiu em 2016, assim, a ideia. Eu era coordenador, eu estava como coordenador e professor de judô da Auxiliadora. E as crianças dentro do espectro começaram a chegar. E veio um questionamento muito grande na minha cabeça, que até então era só rendimento, seleção do Estado, seleção escolar, seleção brasileira, e eu não sabia nada sobre autismo, e aí veio aquela questão, e se uma criança dessa me procurar, uma família, para me dar aula para essa criança, para colocar, ou aqui na escola ou lá na minha academia? Como é que vai ser? Então, naquela época, eu sabia muito pouco, né? Sobre o autismo, estava começando a aparecer mais na mídia, nas redes sociais, e aí deu aquele estalo assim, eu digo, cara, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso entender o que é isso, porque assim, o judô é uma ferramenta de transformação, ela transformou minha vida, eu sou fruto de um projeto social, então tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei na minha vida, eu devo ao judô e ao meu professor Ronaldo Leão, que era quem dava aula de graça para as crianças carentes, né? Enfim. E aí, 2017, eu fui... E aí, em 2016 mesmo, eu comecei a pesquisar algumas coisas. Estudar, né? Isso, a estudar um pouco. Mas em 2017 eu fui para São Paulo fazer um curso chamado... Lá o local era Lugar de Vida, né? Que era um curso que tratava autismo através da psicanálise, que é uma área que eu me interesso muito. E aí, pronto. Daí foi o pontapé inicial, estruturei, fiz vários cursos, conheci um cara que já era percussor nessa área, ele migrou do MMA, ele era atleta profissional do MMA na época, o Felipe Nilo, que é do Rio de Janeiro, e aí fiz alguns cursos com ele e comecei a fazer uma pós-graduação. Dentro disso aí, eu comecei a fazer os atendimentos, mesmo sem ainda ter habilidade nem conhecimento profundo sobre o autismo, mas eu comecei a fazer. Na época, eu usava o tatame grande, onde tem as aulas coletivas, lógico, era como é hoje ainda, horários agendados, individual, cada criança, né, tem o seu planejamento diferenciado, e hoje, graças a Deus, a gente está atendendo mais de 50 crianças nesse projeto do Suave Inclusão. No nosso espaço, nós temos 2 salas, né, exclusivas, e temos também um trabalho social lá na Clínica Heitor Carrilho. Como eu sou da Secretaria de Educação, Municipal de Educação, eu estou cedido à Clínica Heitor Carrilho para trabalhar com Suave Inclusão lá para as crianças que vêm do interior e dos bairros mais periféricos e não têm condição de pagar uma terapia. Será que a gente consegue colocar as imagens? Tem aqui no instagram.com/Suave Inclusão, a gente pode colocar durante a nossa conversa. Então, professor, eu também, né, desde criança, eu pratico o judô, né? E acho que quando eu era bem criança mesmo, nesse início, a cultura também é desse resultado, né? Isso. Então, como é que foi essa transição para você? O que é passado para essas crianças, esses adolescentes, até adultos também? Sim, sim. Como é que é essa dinâmica, essa parte didática, qual é o benefício para eles? Primeiro, sobre essa questão de competição, a gente não trabalha com eles para competição. Até porque nós trabalhamos com os 3 níveis de suporte. Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Então, cada um
tem o seu atendimento específico baseado naquela demanda que ele nos traz na primeira avaliação. Fazemos uma agenda, avaliamos o que aquela criança, jovem ou adulto, traz para a gente e o que o judô, com toda a sua didática, toda a sua metodologia, pode ajudar a melhorar aquelas demandas da criança, né? Ou seja, uma estereotipia de flap, as questões motoras, as questões de ecolalia, de fala, que muita criança fica repetindo, para estimular a fala, que muitos têm problema de socialização também? Socialização, motivação, autonomia. Nós trabalhamos assim um leque do que ele traz para a gente. E aí a gente vai trabalhar no individual e aos poucos a gente vai inserindo essa criança no coletivo. Bacana. Entendeu? Por quê? Primeiro começa ela individual, depois vai para... Isso. Por quê? Às vezes as pessoas têm uma ideia, não estou dizendo que é errada, mas que eu não concordo, de chegar e dizer, não, vou abrir um dojo, vamos dar um exemplo, você tem um dojo, diz, não, aqui a gente trabalha com inclusão, você pega uma criança de nível de suporte 3 ou 2 e coloca lá na tatame com 20, 25 crianças, essa criança ela tem uma sensibilidade auditiva, aí tem barulho, tem a cor, no caso do nosso tatame é tudo branco, tem as questões sensoriais, de pegar, de agarrar. Então, o colocar para incluir só para dizer que está incluindo, não é uma inclusão. Ele está lá e às vezes não consegue, o professor não consegue, o professor ele é limitado nessas questões. Então, vamos ver algum vídeo desse aí, né? Alguma situação para você explicar, por exemplo? Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, tem o vídeo... Esse aqui do meio, por exemplo. Pronto, coloca aí a Heleninha. Qual é a atividade que está sendo... Essa aí é a nossa sala, ela é toda adaptada, certo? Funcional também, né? Funcional, em função deles. Que bacana. Aí a gente trabalha a questão de propriocepção, sistema vestibular, que a maioria tem, tem síndrome de Down e autismo, é Pedro. Então tá aprendendo as ortogarizinhas. Mas chega assim, sem habilidade, sem essa nível de suporte 3, Elisa, às vezes ela chega um pouco desorganizada e você tem que fazer tudo isso aí. Que lindo, que bacana. Para ela se organizar, dar sorriso. Normalmente ela chega gritando, ela se autoagride. Né? E ela consegue controlar melhor esse tipo de... Consegue. Ela entra desorganizada e sai organizada. Que bacana. Essa é a nossa função. Agora, professor, me diz assim, eu de olhando aqui eu já fico até meio emocionado, né? Como é a satisfação pessoal de você trabalhar com esses alunos? O que é que traz para você, professor, a recompensa? Eu acho que a maior recompensa é você ver uma família feliz. Porque muitos cantos são negados para essas crianças. Isso aí na Heitor Carrilho, é uma sala que nós temos lá, são crianças jovens que nunca tiveram acesso, não tem terapia alguma. E lá a gente começa a trabalhar a mobilidade, você vê a dificuldade que ela tem de... Aí teve um vídeo que eu fiz o antes e o depois disso aí, ela não conseguia, hoje ela já consegue fazer essa atividade aí. Essa atividade, por incrível que pareça, que ela está na bola, é para trabalhar a habilidade de luta de solo, de chão, de controle do corpo. Essa é a festa lá da Ramos, é todo mundo junto, suave inclusão, e a Ramos, todo mundo participando. Que bacana. E uma coisa, o objetivo não é competição, mas alguns podem sim, dependendo da evolução, participar de algum tipo de competição. Pode. Não é, professor? Hoje em dia eu faço parte da Associação Brasileira de Judô Inclusivo, a ABJI. Lá eles têm um sistema muito legal que roda todo o Brasil e que você escreve o aluno, você manda o vídeo do aluno, então ele divide por nível de suporte. Então, às vezes, aluno tem 3 árbitros. Um para segurar outro e um para arbitrar o central. Aí vai dar nos comandos, vai dando suporte, segura para não cair, não se machucar, entendeu? Mas tem participar. Eu gosto mais do sistema de festival. Hoje também eu faço parte da coordenação de judô inclusivo da federação daqui.
Então já tivemos festival ano passado, esse ano já tivemos um. Né? Não é fácil organizar. Por quê? Porque você não tem mão de obra para lhe auxiliar. Eu tenho uma equipe de professores e tem alguns auxiliares lá da Ramos que estão acostumados, porque eles fazem parte dessa prática. Isso seria interessante, até conversar com o nosso secretário de esporte, Sérgio Câmara, disso ser trabalhado nas escolas, né? Porque assim, existe o judô em muitas escolas, existe o esporte em muitas escolas, mas cadê a parte da inclusão, a parte de lidar com pessoas com deficiência, né? Não tem. A capacitação, né? Eu já fiz 4 workshops. E é interessante que eu acho que existem dois fatores aí que poucas pessoas procuram. Não querem investir em conhecimento e nem todo mundo quer trabalhar com esse público. E aí é um fator que a gente fica triste, porque a máxima de Jigoro Kano, uma das máximas de Jigoro Kano chama-se Jita Kyoei, né? Ou seja, crescimento pessoal e mútuo. Então, eu não posso crescer sozinho. Eu tenho que partilhar. Então, o que eu estou fazendo hoje em dia? Se eu conquistei tudo isso para o judô, e já conquistei também da outra forma, ajudando outras pessoas a chegar à seleção brasileira, campeão pan-americano, sul-americano, por que eu não posso fazer para essas crianças? Que é negado nas academias, que é negado nas escolinhas, que é negado na escola. Por que não? Às vezes pensam, mas por que você... É escolha. É uma escolha. Isso aí não é... Não, é uma escolha. Ou você escolhe, ou você se dedica, você tem que estudar para fazer um trabalho como esse, ou então não deu certo. Teve alguma história assim, professor, que te comoveu bastante, uma história que você carrega dentro do Suave Inclusão? Rapaz, todo dia tem. Todo dia tem, né? Todo dia tem, mas assim, teve um dia que marcou muito mesmo, assim, foi uma criança que a maioria dos pais abandonam e as mães ficam sozinhas com essas crianças. Aí teve uma terça-feira que a mãe chegou lá, aí meu filho entrou com a criança, porque ela queria conversar em particular comigo, e ela disse, olha, professor, não vou poder mais pagar porque o pai alegou pobreza extrema e disse que ia ver os dias que podia pegar para ficar com ele, e a criança escutou. Essa criança ela tem um problema de epilepsia focal. Nesse dia, ele teve 3 crises. Meu Deus. Eu filmei. E hoje, quando eu dou palestra nas escolas, eu tenho uma autorização de alguns dias difíceis desses, não só com ele, mas com outro, para que as pessoas entendam como é, que precisa ter conhecimento, que precisa estudar. Entendeu? Então, nesse dia, quando nós terminamos, eu e Eduardo, meu filho, Eduardo foi chorar no banheiro e eu fiquei chorando dentro do tatame, porque é complicado você entender a cabeça de um ser humano desse com o próprio filho. Eu, como pai, como avô agora, eu não concebe na minha cabeça esse tipo de coisa. E a maioria mães são solo, porque os pais abandonam. Então, assim, esse foi um dia bem marcante. Existem as marcas boas também, que são as conquistas. Eu me emocionei com um loirinho que aparece aí, ele é filho de um aluno meu, fez medicina na Rússia, veio para cá, fez o Revalida, porque ele já veio no início da guerra, e ele chegou lá, autismo de esporte 2 para 3, mas muito agitado, que eles têm a chamada comorbidade. A maioria dos autistas tem as comorbidades, ou seja, epilepsia, TDAH, TOD, enfim, restrição alimentar, né? Então, tem criança que chega lá que eu disse, caramba, eu não vou conseguir. Aí, por pouco menos de um mês, essa criança começa a desenvolver. Aí o pai entra, aí o pai vê e se emociona, a gente se emociona junto. Então, tem dia que não conseguimos nada, mas tem dias que a gente consegue muita coisa e tem dias que a gente consegue isso aqui. Só que isso aqui é muito grande para esse trabalho. Um pouquinho de cada vez, né? Cada conquista dessa é muito interessante. Então, assim, hoje em dia as medalhas, os troféus,
aquelas conquistas de gernes. Uhum. Eu Não troca por essas, não nem troco. Sou muito feliz, fui muito feliz, sou muito grato a Deus por todas as conquistas. Eu acho que como técnico mesmo, eu deixei um trabalho, né, aqui no estado, uma contribuição para o judô do nosso estado. E agora o chamado é outro, a contribuição é outra, o público é outro. É tanto que no sábado nós temos atendimentos de 8 a meio-dia. A competição está rolando no ginásio. Eu só saio para as competições quando eu atendo todas as crianças. É a prioridade. Prioridade agora é essa. Que bacana, professor. Eu fico muito feliz e orgulhoso em conhecer melhor essa sua história e dizer, ó, foi meu professor aí. Segue sendo, né? Porque coisas que a gente aprende ali na infância, na adolescência, a gente leva para a vida toda. E hoje eu posso dizer também que eu sou um grande homem e tem coisas que ajudaram a moldar meu caráter. Uma das coisas foi as puxadas de orelha, né? Vem, rapaz, estude. Fase da adolescência. Treina direito, não faça isso, não faça aquilo. Tem até algumas imagens aí, eu tentei buscar imagens eu pequeno, treinando. Eu comecei primeiro com o professor Davi, né? Essa aí já foi mais recente, já tava lá na Ramos, lá na em Ramos, Parnamirim. Essa é das antigas. Glauber, como é que é o nome desse aí? Luiz, né? André Luiz. Eita, que coisa bacana. E professor, eu queria muito, meu sonho era ser... Rafael, hoje o Lucas é juiz de direito. Esses dois da ponta aqui não era muito da... Maurinho. Maurinho até hoje Aqui é Rafael, o famoso Rafael Chorão, um grande judoca na sua época de gernes. Hoje trabalha lá em Brasília como fotógrafo e repórter lá também, faz uns vídeos. Que bacana. Faz umas edições lá. E o irmão dele, juiz, né? Negão Maurinho estava morando na Argentina. Isso. Teve aqui recentemente agora. E continua, às vezes, trocando ideia. Aí o cara acaba engraçado, doido e engraçado. Aí, professor, é uma figura. Meu sonho era ser atleta de judô, né? Atleta olímpico e tal. Sendo que eu tinha um problema lá que eu treinava bem, né, professor? E na competição eu não ia bem, né? Você pegou muitos atletas assim que de treinamento era uma fera, chegava lá na competição. Tem. Inclusive tem um atleta agora dessa nova safra, né? Dessa nova geração, que eu disse, rapaz, cara, tu tem tudo. Tu é um leão aqui no treino, mas quando chega na competição, que ele tá lá na filinha para entrar com criança ainda, né? Mas tá no início assim, mas tem um potencial muito grande. Quando eu olho para a cara dele, aí eu digo, cara, perdeu. Tá com medo. Tá nervoso. Às vezes não é medo, é um nervoso, é uma autocobrança, né? Ele se cobra muito. E assim, a gente tem que trabalhar. Essa geração de hoje em dia, Vitor, ela tá mais difícil de ser trabalhada do que a sua. A sua, se eu botasse um treinamento daqueles ali de meio-dia, meio, que treinava forte, duro, pesado, a turma de hoje não aguenta. É mesmo, professor? Não aguenta. O pai e a mãe chegam lá, ai meu filho. Não, ou é a turma mesmo? É a turma mesmo, mas justamente por conta disso. Para um pouquinho, é uma dor de cabeça, é um cansaço, é um dedinho. São coisas que eles não entram na cabeça deles, sabe? Não tem aquela garra, não tem aquela... E você bate. Eu digo muito que é uma turma aérea. É porque tem tudo, né, professor? Tem tudo. Muitas facilidades, o celular. E a questão mesmo do celular está deixando essa geração desfocada. Eu tô lá, academia toda em silêncio, eu mando todo mundo para a parede, chego e digo, ó, vamos treinar o Outigari, rodando essa perna por aqui e volta para cá. Só um exemplo. Desenhando tudo. Faço mínimos detalhes. Vamos lá, formar as duplas. E ainda eu digo, ó, um faz e outro faz. Daqui a pouco tá um olhando para a cara do outro, querendo copiar do outro. É o que mesmo? Vai ser o que mesmo? Aí tá um faz e o outro não faz. Depois, pronto, todos os dois já fizeram, marquei o tempo, os dois já fizeram. Não, só fez eu. Você tá entendendo como é que... Tem que ter a paciência. Mas isso é diário, todo treino tem uma coisinha dessa, sabe? Eu digo, cara, que geração. Difícil. Né? E geração
Que às vezes não quer nem estudar mesmo, porque tem os gurus da internet e diz, não precisa quer. mais estudar, não precisa mais de faculdade, né? A galera hoje perdeu muito o senso da disciplina, da hierarquia, até mesmo para dentro ali do dojo é difícil, né, professor? Tatame, hoje em dia, você formar atleta hoje em dia está difícil. Atleta de competição, atleta de resultado, até mesmo o Gernes caiu muito. A própria metodologia do Gernes agora, de dividir por como é que se diz? Falhou o nome agora. O regional. Sim. Né? Tem a regional só de Natal, tem a regional de Parnamirim. Aí você tira o campeão daqui contra o campeão. Aí às vezes dá cinco alunos para fazer uma final no Gernes, 3 alunos numa categoria, 2 às vezes não tem ninguém. Ou seja, quebraram muito antigamente o Gernes era uma festa, uma semana de ginásio. Um nível de competição muito legal, né? Muito toda alto. a categoria tem atleta bom, de nível bom. Estava comentando ontem um ex-aluno me achou lá na academia, eu treinando. Eu ia falar como o Gernes foi importante para ele. Né? Porque, professor, na minha época, qualquer categoria que você fosse, só tinha cara bom. Exatamente. Né? E a gente gostava de treinar. E o meu problema, professor, naquela época, que é uma coisa que eu comecei até a fazer terapia recentemente. O meu problema que eu descobri na terapia é que eu levava a sério demais. Demais. E aí na hora... Enquanto para uns aquilo ali fazia parte do colégio, né? De uma atividade complementar, não. Eu quero ser campeão, eu quero ganhar. Então eu treinava o máximo que eu podia, eu treinava muito. Sim. Meus colegas iam para a festa, eu disse, não, eu vou treinar. E aí eu sentia uma cobrança tão grande, quando eu chegava lá eu ficava nervoso. E aí o gás, faltava o gás. Faltava o gás. Se eu não ganhasse ali, igual o Vitor Belfort, se eu não ganhasse ali no primeiro minuto, no primeiro golpe, aí vinha aí faltava o ar e desespero, e aí eu perdia. A própria ansiedade, ela tira a sua resistência, né? O nervosismo. E eu fui descobrir isso agora, com quase 40 anos, fazendo terapia. Que bom que você procurou. Procurei porque precisa disso. Ela veio perguntar algumas coisas do meu passado. E você queria ser o quê? Não, quando eu era jovem eu queria ser atleta, né? E como é que foi? Aí chegou nesse ponto, eu contei. Não, eu levava a sério demais. Então, juntando os pontinhos... Sim. Né? Então, é triste saber que hoje os jovens não querem nem fazer uma atividade dessa de maneira a aprender mesmo ali, né? Porque o judô tem lições para a vida da gente toda, né? A maioria dos atletas hoje, não é uma regra, né? Mas os atletas que estão se destacando muito são atletas fruto de projeto social, de algumas academias, de alguns professores, tanto em escola como na sua própria academia, porque eles ali estão buscando uma oportunidade. Então eles não perdem treino, eles treinam forte, eles treinam duro. Aquele judô de escola que tinha antigamente, que tá se acabando, porque eles não querem mais treinar. Eles querem estar no celular, querem ser youtuber, querem ser influencer, querem ser... mas como você falou, e sem estudar. Né? Como é que você chega? Você é jornalista, você sabe da importância de saber falar, de saber se comunicar, de saber... Eu digo a eles, até para ser youtuber você tem que estudar. Entendeu? Porque você vai botar um programa no ar, você vai criar um canal sem saber falar, sem saber se expressar. Como é que você vai ter engajamento? Como é que você vai ter credibilidade? Imagina se a gente falar de um assunto desse aqui, do transtorno do espectro autista, e chegar aqui falando besteira, né, professor? É verdade, sem saber, com preconceito, sem né? estudar, isso. E professor, você estava falando aí do Gernes, né? Era muito bacana a competição que tinha, era auxiliadora, SIC, marista, né? Aquela coisa toda. Como é que foi como é que você iniciou assim nesse judô para escolas? Como é que foi a trajetória de Emerson? Começando na escola professor de judô. Até chegar seleção, né, professor? Que você chegou à seleção brasileira. Em 89 eu estava trabalhando numa livraria. Eu casei cedo, né? Fui pai muito cedo, de Rayane. E aí parei um pouco de treinar judô, mas estava sempre... Então, em 89, entrou uma irmã lá, do auxiliadora, para comprar material. Do meio do ano em diante, não lembro o mês. Eu me lembro que era 1989. E aí eu joguei. Irmã, tem uma vaguinha do nada, assim, jura você. Foi mesmo? Eu já tinha sido professor de capoeira, né? Sim. Lá em Mãe Luísa, para tirar aquela meninada
caminho errado, né, das coisas erradas. Então, a única experiência que eu tinha era que o meu professor, quando me dava aula de judô, e essa experiência que eu tinha como professor de capoeira. E aí eu falei, irmã, ela tem um professor lá, tal, que foi demitido recente, então tem uma vaga de professor. Quando foi aí passou-se, aí nesse mesmo mês, foi no mesmo mês, quando eu chego do almoço, lá o meu gerente da livraria disse, olha, a irmã ligou da auxiliadora, querendo que você vá lá. Eu digo, Eita! disse, cara, tu me libera? Eu disse, libero. Aí eu fui lá conversar com ela e ela deixou lá, a irmã Francinete, me lembro muito. Eu acho que assim, ela é a primeira pessoa que me deu uma chance para ser professor de judô, foi ela. Só que essas irmãs, elas são igual militar. Quando eu chego lá em Nova, você vai começar tal fevereiro, você já vem aqui, traga seus documentos, tá certo. Pedi as contas da livraria e fui para lá. Legal, não sabia não dessa história. Quando eu chego lá, aí deu uma coisa assim que o outro professor deixou o outro lá no lugar dele para tirar o aviso prévio. E essa irmã que me colocou foi transferida. Quem estava lá era a irmã Teixeira, que inclusive está aí e me quer um bem danado. E esse professor, ele dava aula já para o pessoal de equipe e Fundamental 1. Aí, só que ele não dava aula para educação infantil. Aí ela disse, aí ela olhou, realmente está aqui, novo professor de judô, professor Emerson. Só que eu cheguei aqui agora também, esse professor já estava aqui, eu não posso tirar ele. Eu disse, eu só tenho educação infantil, você dá? E eu disse, pego, irmã. Nunca tinha dado aula na minha vida. Tem uma foto bem interessante, está lá no meu escritório. Eu vou bater uma foto e vou mandar para você. Primeiro dia de aula, com criança, na educação infantil. Aquela barulheira, gritaria. E assim, eram uns 20 meninos, a auxiliadora sempre teve muito aluno, né? Aí eu fui botando eles e tal, aí teve um que pegou no meu kimono, a mãe pediu para bater uma foto, ele segurando assim no meu kimono, e o bracinho dele era só até aqui. Aí eu digo muito, olha aí, o Suave Inclusão, ele começou antes, né? Tinha um propósito. Eu digo, cara, como é que eu vou dar aula aqui? Como é que eu vou... E os meninos tinham aquela coisa, eu não queria pegar no bracinho, né? Década de 90, ninguém falava ainda sobre isso, sobre inclusão. Mas assim, graças a Deus, eu fui iluminado por Deus, por Nossa Senhora Auxiliadora, que eu consegui. E aos poucos, eu fui levando os meninos para festivais, e aí o outro professor teve que sair um tempo depois, porque... Depois eu assumi só o Fundamental e Educação Infantil, depois ele foi sair porque foi para outro emprego, enfim. E aí eu assumi o Auxiliadora todo na década de 90, né? E de lá para cá, eu tinha muito aquela coisa de competição que era do meu professor Ronaldo Leão. Eu treinava os meninos igual ele treinava, o sistema era bruto Era pesado, né? E começou a vir os resultados, né? De gernes. Você tem na mente aí quantos gernes foram? Quantas campeãs do gernes? Rapaz, olha, eu me lembro que uma vez a Codesp me homenageou. Tipo assim, os últimos 25 anos, o professor que ganhou mais títulos no gernes do judô. A auxiliadora, e SIC também teve alguns títulos, não, né? Teve conquista no SIC, mas a trajetória maior foi no auxiliadora, né? Porque já era uma equipe, você via que a gente ia trabalhando, saía da educação infantil, já trabalhava forte no fundamental, e aí a gente ia... Tem a base formada, né? Base, aqueles alunos que você começou mais novinho foram acompanhando eu comecei também. ganhando mirim masculinos. Eu sei que nos últimos anos eu ganhava mirim infantil juvenil masculino e ganhava um feminino. E aí, como é que veio o convite de seleção? Foi seleção do Rio Grande do Norte, seleção brasileira também, né? Foi. Não, do Rio Grande do Norte, vários anos viajando com a seleção do estado, como técnico da seleção do estado e também como auxiliadora ganhava. Que antigamente era assim, você ganhava o gernes, era campeão do gernes, você já era direto o técnico da seleção escolar, né? do RN. E aí, não tenho de cabeça, ainda vou contar, mas foram muitas viagens. E em 2023, foi quando eu fui convocado a primeira vez. Wagner foi convocado para o Sul-Americano, acho que foi no Peru, e eu fui convocado. E aqui no Brasil aconteceu o campeonato ibero-americano, pan-americano e ibero-americano de judô adulto, né? Então era a equipe olímpica,
que entrou, Flávio Canto, naquela época o Henrique Guimarães, que hoje é presidente da Federação Paulista, e o Brasil entrou com 4 equipes, A, B, C e D, né? Uma equipe de cada região, e a da região Nordeste eu fui chamado para ser o técnico da seleção. Entendeu? Wagner era o atleta. Não, Wagner, isso aí foi no mesmo ano. Wagner nessa época era uma criança que medalhou no Brasileiro e foi chamado para ir para um sul-americano. Então foram 2 conquistas assim, de seleção. Um atleta foi o primeiro a ser chamado e a minha convocação. Eu não sabia que eu tinha sido convocado, ligaram para mim e tal, fiquei muito... E é uma sensação muito legal você ser tratado lá como técnico, você chegar, você ter convivido ali com toda aquela nata do judô, né, nacional. É um reconhecimento muito grande, né? E aí depois vieram as convocações para a seleção de base, ou seja, tinha uma seletiva, o Brasil fazia uma seletiva para o PAN, naquela região ali de Rio de Janeiro e São Paulo, e sul-americano mais na região, uma capital nordeste, porque Paulo Vanderlei, né, que foi do COB durante 8 anos, e agora voltou para a CBJ, então ele deu esse boom, porque antigamente só se via Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, aquela... Então ele disse, não, vamos fazer no mesmo dia, porque você vai escolher, vai para a seletiva do PAN ou do Sul. E eu levava os meninos, que era sempre aqui no Nordeste, para a seletiva do Sul-Americano. E de todo o Brasil, a gente colocava o maior número de atletas. Aí vinha uma convocação, vinha outra convocação. Nossa. Professor, eu lembro quando eu estava na TV, teve um menino aqui do Rio Grande do Norte, um baixinho, que ele ganhou um mundial. Não sei se foi um mundial juvenil. Foi. Um que nem fala dele. Aldi, bem calado. Aquele menino era uma máquina, velho. Como é que ele tá, professor? Nunca mais eu Aldi, ele abandonou o judô. Não, rapaz, não acredito. Não. Alguém tem que resgatar esse menino, professor. Não, ele tentou, ele foi... Porque teve uma época que ele foi chamado pro Sojipa. Logo no início. Sim, foi, eu lembro. Né, pronto. Ali ele não foi. Ele é muito tímido, ele é um rapaz bem reservado. Ele é um talento, professor. Aí ele sumiu, teve umas lesões e tal, aí sumiu. Aí voltou a treinar, aí foi para São Paulo, para o Pinheiros, né? Foi para o Pinheiros, não lembro, não. Foi para outro clube lá. Aí quando voltou agora, ele tentou botar um dojo, tal, lá em Felipe Camarão, enfim. Mas o que eu soube agora, não sei se é verídico, o que eu soube de algumas pessoas foi que ele botou até os kimonos para vender. Ele deve ter o quê? Uns 23, 24, ele não é tão jovem assim? Não, ele deve estar já com 25 anos, ele é mais... 24, 25 anos. Professor, aquele menino, eu fiz alguns treinamentos dele, ele é muito rápido, atarracado, forte. Não, ele foi campeão mundial. Impressionado. Fazia tempo que o Brasil não tinha um título mundial na categoria júnior. Fiquei impressionado com como era bom aquele Aldi, rapaz, se você estiver me vendo aqui... Volta aí. Ninguém sabe o que é que se passa na vida de cada um, né? Mas sabe que você é um talento e... Quem sabe, né? Professor Emerson, também um grande professor, Emerson Soares, né? Isso. Professor da Kyodai, formou lá vários campeões, né? E o Aldi foi o que chegou mesmo na seleção e fez bonito lá, foi campeão mundial. Que pena o que ele possa, sei lá, voltar num jiu-jitsu, no MMA da vida, né? Que talento ali tem, né? Tem, ele é muito forte, muito determinado. Professor, a gente tem um quadro aqui que... Eu comecei esse quadro, ele se chamava Considerado ou Reeira. Aí tu dizia assim, se tu gosta ou não da pessoa, sendo que aí a gente quase tomou um processo aqui. Aí eu mudei para parça ou passo. Se você gosta da pessoa, você diz que é parça, mesmo que não conheça ela pessoalmente. Se você não gosta, você, não, isso aí passa. Certo? Mas não precisa dizer o motivo não, né? Se quiser. Tá, esse aí, Aurélio Miguel. Passa. Isso aí esse cara, ele foi campeão olímpico num período bem difícil da Confederação Brasileira, na época da família Mamed, né? Não tinha recurso nenhum, assim, não é o que o pessoal tem hoje, né? E tá aí, ó, esse é foi o primeiro, né? Um grande ídolo 1988. Mundial, e é respeitado hoje ainda, onde ele chega, isso aí Chegou a trocar ideia com ele? Não, bati fotos, encontrei, né, com eles, ele estava lá em Salvador, ele estava na seleção lá, não treinando, né? Mas estava acompanhando o evento lá. Isso aí é fera. Eu lembro que lá no SIC tinha foto, um quadrinho dele. E acho que era do Rogério Sampaio também. A gente olhava assim, eita, isso aí é a referência. Esse é o cara. Esse é Vamos lá, então isso aí é parça. E o próximo?
Flávio Canto. Também, passa. Lá no Ibero-Americano, teve um dia depois da competição que teve uma pelada. E aí eu joguei no lado do time dele, que eu sou carioca, né? E ele também. Aí era o time do Rio, o time de São Paulo, o time do Norte. E foi bem legal. Ele é um cara muito educado, né? Parece ser muito gente boa. Ele é, e conhece muito de judô, sabe muito. E de jiu-jitsu também, né? Oxe, aí é... Eu lembro que teve uma história que ele foi cotado até para lutar em MMA, porque ele era muito bom de trocação de chão e tudo. Ele de chão, ele é um fenômeno. E tem um projeto muito legal também, né, professor? Reação, que tem aqui em Tibau agora, né? Ele teve aqui há 2 semanas atrás, lá num projeto lá com o sensei dele, o Geraldo. Quando ele estiver aqui, dá o toque para ele vir aqui. Show, vamos lá pro próximo agora. Ronda Rousey, judoca também, né? Rapaz, passa, assim, porque ela tem essa arrogância, né? Mas eu acredito muito no que ela tinha de bom, que era uma guerreira, uma lutadora. Na época, ela foi que deu o boom pro MMA feminino, né? Pro MMA feminino, para as meninas começarem mesmo a sonhar com algo mais. E assim, ela é respeitada. E quando sai do esporte olímpico, que ela foi, né? Medalhista olímpico, e vai para o entretenimento, que o MMA também é muito entretenimento. Tem que fazer o personagem, tem que fazer o personagem, tem que fazer aqueles desafios, tirar o sarro da cara do adversário, que a gente chama, né? Depois que ela leva uns cacetes da Amanda, nunca mais voltou. Fui fã dela. Show de bola. Vamos para o próximo. Ted Riner. Eu tenho uma história desse cara bem interessante. Em 2007, ele era um jovem no Mundial do Rio de Janeiro. Eu me dei de presente, foi bem perto do meu aniversário, comprei a passagem, fui este Mundial. Eu vi esse cara jogar o Inoue, que ninguém acreditava. Eu lembro do comentário, ele lá com fone de ouvido, esperando, aí os brasileiros, o negão aí veio da França só para pegar as brasileiras, carioca aqui e tal, vai tomar um pau do Inoue e vai para casa. Foi campeão mundial. Então eu vi a primeira medalha do Mundial desse cara assim, ao vivo. E esse aí é uma lenda, é o Pelé do judô. E é quase imbatível, né, professor? Tirando o Yamcha, né, que é o... Mas o Ted Riner, em termos de rendimento e resultado, ele ultrapassou todas as marcas. Será que ele tá para ir para essa próxima também, Olimpíada? Ele foi agora, né? Ele teve agora, nessa última, agora em Paris. Aí aposentou. Eu acho que ele não vai mais. Eu não sei, porque toda vida ele diz que some e tal. É praticamente o GOAT aí, o melhor de todos os tempos do judô. Se não me engano, não vou errar, eu não sei quantos títulos ele tem de mundial, de medalha olímpica, mas o cara se não me engano, ele tem 10 a 11 mundiais. É praticamente o melhor, o melhor de todos, né? Esse cara é. Vamos pro próximo aí. Rafaela Silva. Rafa Silva, essa aí passa, meu amigo. Essa menina tem uma história de vida, assim, que, cara, é exemplo para todo mundo. Felizmente teve uma punição aí, né, que ela pegou, mas quando voltou, deu a volta por cima, mostrou quem ela era e para que ela estava no judô, então essa aí passa. Veio do projeto do Flávio, parece também, né? Marcos Mion. Marcos Mion, assim, não tem como não ser, né? Porque ele tem o Romeu, que é autista, e esse cara ele tem feito a visibilidade dele ajudou muito a comunidade autista, entendeu? Em denúncias, em postar coisas bonitas que é feita pelo autismo, a própria história do filho dele e dele é uma história muito bonita, então esse cara é sensacional, ele passa mesmo. Eu procurei uns pra você falar mal também, mas eu sei que você não fala mal de ninguém. Então... Depende. Esse aí, daqui de Natal, Robson Carvalho. A gente teve umas parcerias, mas teve alguns episódios aí pessoais, tanto dele. Eu não sabia não, viu? Eu botei porque eu sei que a gente conhece. Mas como mas assim, é aquela coisa, cada um segue sua vida, eu acho que cada um tem suas ideias, seus propósitos, né? Não tenho nada contra, mas que ele siga, e como ele está fazendo um trabalho aí como vereador. Treinou judô também, né? Treinou judô, foi meu aluno. Ele se tornou faixa preta, hoje ele é de outro clube, né? Do clube de Valdir, do Emerson. Eita, então teve uma treta aí. Não, mas... Não, professor, mas você eu não vou... Não, mas eu passo. Esse aí você passa? Passo. Vamos lá, vamos pro próximo. Ivan Barão, é um influenciador da área do... O Ivan é um cara que eu não conheço muito, assim, de personalidade. Eu vejo o trabalho dele, né, em prol contra todos esses preconceitos. Capacitismo, fala muito. Capacitismo. Então, assim, passo.
Eu gosto muito. Lutou pela causa, independente é um cara que tem que ser respeitado. Ele tem, acho que se eu não me engano, paralisia cerebral e Isso. ele fala muito sobre o capacitismo. Capacitismo, essas falas, né, que a própria pessoa diz, mas autismo não tem cara, nem parece autista, nem tem... Então, assim, é complicado uma família sempre tá escutando isso, né? Enfim, e ele é um dos que lutam para que isso não aconteça, esclarecendo, mostrando, lutando e brigando. Então, ele é parça. Vamos lá, tem o próximo? Teste foi meu aluno. Foi mesmo, professor? Foi meu aluno lá na Auxiliadora, na Educação Infantil. Foi mesmo. No azulzinho, ainda me lembro, tinha uma batinha azul, né, era pequenininho lá. Depois, né, teve o acidente, aí eu nunca mais, né, tinha visto, aí depois teve o acidente dele, que ele ficou cadeirante, mas é um cara que parça, ele luta também, ajuda muito, tá muito aí nas campanhas, é um cara gente boa. Trabalha na área da inclusão. Trabalha na área da inclusão, tem um trabalho belíssimo aí. Das pessoas com deficiência. Agora eu já trabalhei com ele, com teste, né? E eu vou falar não, mas é meu parceiro também. Rapaz, tem trabalho. Mas tem umas histórias boas com ele, mas é um cara considerado. A gente também tem um outro quadro aqui sobre as lutas, né? Os confrontos que vão acontecer no esporte no fim de semana, que é a Apostas da Rodada. Então a gente vai ter em breve essa luta aqui, que vai ser Popó e Vanderlei Silva no boxe. O que você acha aí dessa luta, hein, professor? Rapaz, eu acho que vai dar Popó. Porque o Vanderlei é um grande atleta de MMA, né? Mas se for no boxe, na regra do boxe, Popó vence. É complicado pro Vanderlei. É complicado, eu acho, palpite. É mais velho também, né? Eu apostaria no Popó. É mais velho também o Vanderlei. E a questão mesmo da técnica, né? Você foi treinado para aquilo. O Popó viveu do boxe, então tudo que ele sabe é do boxe. Ia ser o Belfort. O Belfort teve uma lesão, né? Concussão. Foi. E aí acabou se retirando. Sim. Ia ser a revanche, né? Depois. Mas vai ser um bom evento, viu? Vai ser uma... E eu acho até que Popó vai pegar leve, para não nocautear logo. Não, tem que dar um espetáculo. Porque né? Pela Spaten lá, né? Um evento. Tem que ter Beleza. Professor, e você também, nos tempos, eu vi que você voltou a fazer jiu-jitsu, né? Competiu também. Como é que foi esse retorno? Rapaz, foi uma loucura. Em 2014 eu inventei de começar a treinar jiu-jitsu, né? E aí fui fazendo devagarzinho e a gente se apaixona pelo jiu-jitsu, né? É uma coisa... Assim, o judô tem muita lesão e o judô machuca muito. A gente tá em pé, de repente cai de ombro, aí o ombro já é machucado, cai de joelho, braço, cotovelo. E eu acho que no jiu-jitsu a gente controla mais isso aí, vai mais pro chão. Não que não machuque, não que não lesione, mas no meu caso... Tem menos impacto, né? No meu caso eu me machuco menos, porque no judô, às vezes eu pego uma criança leve, só para movimentar, como eu tenho a lesão no joelho, o próprio movimentar no tatame, o pé... Então no outro dia meu joelho tá... Então, o jiu-jitsu é bom. Hoje eu sou faixa marrom, mas eu estou um pouco sem treinar, descobri 3 hérnias agora, aí desde o ano passado que eu estou tratando, mas vou voltar. Toda vida que eu digo que eu vou voltar, acontece um imprevisto. Agora eu ia voltar em setembro, aí a filha com o neto está aqui, aí eu vou dar mais atenção para eles. Mas assim, é um esporte e fui ainda, eu arrisquei, cara, teve um evento lá na Zona Norte, eu digo, eu vou lutar só porque eu quero ver como é que é isso aí. Nunca tinha lutado. Aí peguei uns caras lá, e sim, aí no marcha não tinha, eu fui numa idade mais nova, lutei com os cabas mais novos, enfim. E é bom aquela adrenalina, né? Sentir demais, de novo cara. aquela adrenalina. Uma coisa que eu achei bem legal, sabe, Vitor? Eu não era conhecido no jiu-jitsu, né? Mas ao entrar daqui, até eu ainda me lembro, fui lá na outra área, vários árbitros, vários professores de jiu-jitsu, mestre, que honra ter o senhor. Que legal. Cara, que bom. Aí o cara que foi arbitrar, eu não sei quem é, disse, eu não acredito que eu vou arbitrar uma luta do senhor, mestre. Que acompanha, né? Que honra, para mim é um prazer e tal, e isso é muito legal. Aí depois eu me preparei, fui pro nutricionista tal, fiz uma preparação física, aí fui pro
internacional no Rio, fiquei em segundo lugar. Aí fui para o Sul-Americano em São Paulo, fiquei em segundo lugar. E aí fui bater lá na Europa, em Portugal, fui lutar europeu. Foi mesmo? Empatei lá com o cara da Suíça, mas no jiu-jitsu tem esse negócio, né? Se empatar, o árbitro é que escolhe para quem deu. Eu perdi pro suíço, mas valeu muito a pena. Que legal, hein? Fui bater lá. E aí, pretende pegar a faixa preta no Não. Ah, tá na marrom, velho? Não, mas eu tô muito sem treinar. Ah, mas aí... Só aquele marrom bem fraquinho. Não, mas aí é um objetivo, né, professor? Não, quem sabe, lá né? na frente, vamos ver. Mas o jiu-jitsu é mais porque eu gosto, sabe? É muito bom. Que bacana. Eu também vou voltar aí, se não quiser. Às vezes eu saio, pronto, o jiu-jitsu começa às 8 horas da noite. Aí eu atendo até 7h30, às vezes às 8. E esse treino com as crianças autistas, ele tira, né? A gente cansa muito, porque é uma demanda tanto emocional como física. Mentalmente também. E aí às vezes você está cansado, aí quer ir para casa e tal, mas eu vou voltar. Ó, pessoal, o bate-papo tá muito bom aqui, a gente ficaria horas conversando, né, professor Emerson? É muita conversa, muita história, né, Vitor? Tem outros papos para colocar em dia, é uma pessoa que eu admiro muito, um grande mestre, não só no judô, mas na vida também. Agora ele tem aula, tem que dar uma aula aqui também. Vou atender uma criança agora. Emerson, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Manda um abraço lá para sua filha, né, para o esposo dela, pessoas também que eu gosto bastante. E é isso, galera. Obrigado aí, se inscrevam no nosso canal. Quem quiser também seguir, Suave Inclusão, né? @Suave Inclusão. É o Instagram do nosso trabalho lá. Acesse lá que vocês vão gostar de ver o nosso trabalho. Tem uma pessoa com autismo, né, que você quer colocar ela para se desenvolver, né, para praticar algum esporte, está aqui a pessoa certa. Eu queria aproveitar, se você me permitir, deixar uma mensagem para que todas as pessoas, todos os segmentos da sociedade comecem a estudar. Não precisa ser especialista, mas comecem a estudar para entender essas famílias, para entender essa criança e acolher. Seja lá onde elas chegarem, no supermercado, numa repartição pública, no shopping, porque eles precisam muito desse entendimento, desse acolhimento, dessa empatia. É só se colocar no lugar deles que vai dar um grande resultado na nossa sociedade. Valeu, Sensei Emerson Ramos. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.